Oi, pessoal. Vamos agora para a resolução da questão 151 do Enem 2019, PPL, segunda aplicação. A questão 151 também é uma questão de análise gráfica, né? Que nosso objetivo hoje está sendo analisar gráficos e tabelas. Então, na questão 151, ela diz o seguinte: na anestesia peridual, como a usada nos partos, o médico anestesista precisa introduzir uma agulha nas costas do paciente, que atravessará várias camadas de tecido até chegar à região estreita, chamado espaço epidural, que envolve a medula espinhal. A agulha é usada para injetar um líquido anestésico, e a força que deve ser aplicada à agulha para fazê-la avançar através dos tecidos é variável. Então, está dizendo aí que para determinados procedimentos, como no caso de partos, é necessário que o anestesista aplique uma injeção, né? E para isso, a agulha vai precisar atravessar várias camadas de tecido até chegar numa determinada região, que é o objetivo deles. E essa agulha usada para injetar esse líquido anestésico, ela sofre algumas forças. Essa força, ela é variável. É isso que diz, até atingir o tecido variável para fazê-la avançar através dos tecidos. Então, determinados tecidos, é necessário fazer determinadas forças para que ele consiga atravessar esse tecido e finalmente consiga injetar a anestesia. E aí diz, o gráfico a figura é um gráfico do módulo F da força em Newton em função do deslocamento X da ponta da agulha em milímetro. Então, a gente tem um gráfico aqui, que é F a força em Newton, em função do deslocamento X da ponta da agulha. Então, esse deslocamento da ponta da agulha é em milímetro, né? Quando vai atravessando esse deslocamento dessa agulha é em milímetro, óbvio, porque é para ultrapassar algumas peles, certo? Alguns tecidos, na verdade. Considere que a velocidade da penetração da agulha deverá ser sempre a mesma. Então, à medida que ele for injetando numa velocidade, ele não pode do nada querer adentrar essa agulha rapidamente na pele ou diminuir essa velocidade, né, por conta de alguma dificuldade. Se ele tiver alguma dificuldade, ele não pode diminuir a velocidade, ele tem que fazer uma determinada força, ok? Então, considere que a velocidade da penetração da agulha é a mesma. Ele nem pode ir rápido demais, nem devagar demais, nem mudar essa velocidade durante a aplicação. E que a força aplicada à agulha pelo médico anestesista em cada ponto deve ser proporcional à resistência naquele ponto. Se o ponto for mais resistente, ele vai ter que fazer uma maior pressão, uma maior força, ok? Então, a gente tem aqui o gráfico, observe, deixa eu deixar ele um pouquinho maior. Então, observa aqui o gráfico, e a gente tem aqui no eixo Y, na vertical, a força, e no eixo X, na horizontal, quantos milímetros que essa agulha já penetrou na pele, certo? Então, observe que ele começa aqui do zero, então não fez força ainda porque não entrou nada na pele ainda. Olhando para o eixo X, do 0 até o 10, observe que a gente tem um espaço, 2, 3, 4, 5. 10 dividido para 5 dá 2, quer dizer que cada tracinho desse vale 2. Então, quando é 0, a força é nenhuma. Quando é 2, a gente poderia observar que também tem 6, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada tracinho vale 1. Então, bora lá. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá certinho. Quando a agulha ainda não entrou na pele, tá do lado de fora, a força é nenhuma. Quando essa agulha tá aqui, entrou 2 milímetros, a força é de 3. Quando essa agulha entrou 4 milímetros, a força é de 6. Quando ela entrou 6 milímetros, a força é de 9. Quando ela entra 8 milímetros, a força é de 12. Essa é a interpretação do texto aqui do gráfico.
Então, observa que aqui, em 8 milímetros, ele teve que fazer uma determinada força. Ele chegou num tecido que era mais resistente, por isso que ele teve que fazer uma força de 12 newtons, certo? Então, com o passar do tempo, quando ele vai chegando aqui, ó, em 12 milímetros, a força baixou para 6. Depois, quando ele chega aqui em 18 milímetros, a força, ela subiu um pouquinho, ela foi para 9. Depois, quando chega em 20 milímetros, a força baixa para 8. De 20 até 26, a força foi constante. De 26 até 28, a força aumentou, né? Já encontrou uma pele um pouquinho mais resistente. Quando chega aqui no 28 até o 30, ele encontra uma camada extremamente grossa. E ele tem que aplicar uma força constante de 12, ó. Ele ficou daqui para cá. Ele ficou em 2 milímetros, tendo que aplicar com uma força maior, certo? E depois, do H até o I, ele praticamente chegou no local desejado, então ele diminuiu a força e chegou lá num determinado local para poder aplicar a anestesia. A interpretação é essa do gráfico. E aí diz, com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada observa-se ao longo de que segmento? A maior força que ele fez, qual foi a maior parte desse tecido que foi mais resistente, que ele teve que fazer maior força? A gente poderia interpretar assim. Então, vamos analisar aqui as alternativas e o gráfico juntamente. Deixa eu ver se dá. Dá, pronto. Então, foi de A até B? Vamos lá. De A até B, ele foi penetrando. Quando chegou aqui, em 8 milímetros de pele, ele teve que aplicar uma força de 12. Foi a maior força até o momento. De F até G, ele também foi no mesmo esquema de A até B, sendo que no intervalo menor. Foi aumentando. Quando chegou no G, a maior força. Quando ele foi de E até F, foi constante, mas não foi a maior força. Ele teve que fazer uma força constante. Essa força aí foi de 8, né? Cada aqui vale 1, 7 e 8. Foi de 8. Foi uma força constante durante um certo período para poder penetrar aquele tecido. Quando foi de G até H, observa que foi a maior força e aí a gente teve uma certa resistência, né? A gente tinha uma pele aí, um tecido um pouco mais espesso e aí ele teve que continuar com essa força do 28 milímetros até o 30 milímetros. E depois de H até I, ele diminuiu a força. Então, a gente quer saber, com base nas informações apresentadas, a maior resistência à força aplicada. A maior resistência à força foi de G até H. Se fosse a maior resistência só, aí era de E até F, porque foi mais tempo com essa mesma força. Então, é um tecido mais resistente. Mas não foi esse tecido de E até F que precisou de mais força. O que precisou de mais força e foi mais resistente, as duas coisas ao mesmo tempo, foi de G até H, certo? Então, a gente ficaria aí com a letra D, ok?